é que o prefeito, talvez a Clara possa nos esclarecer melhor, mas se por acaso as liminares que a gente tem na área ambiental caírem, depois de julgado o mérito, e eles acharem que uma compensação é suficiente, que talvez ele venha utilizar o mesmo EIA-RIMA com a atualização dos DAPs, sem um novo processo de licenciamento e contratação que ele vai dizer que é legítima, uma nova contratação, uma nova licitação. Então, se isso for uma possibilidade, eu queria que depois a Clara pudesse falar um pouquinho sobre isso, que é o meu grande receio, né? Na verdade, o que a gente luta aqui não é só para o túnel especificamente, né? Como o Calabria falou no início, a gente tem diversas obras de mobilidade que deveriam ser vistas e que se encaixam nos mesmos problemas do túnel, né? O que a gente precisa também é que o processo de regularização das áreas das diversas comunidades que não têm o seu registro efetivo seja dado encaminhamento, né? A Luiz Alves, Mário Cardim, a Manguinhos, como já foi falado aqui, e a própria Souza Ramos, né? É incrível, né? Eu sou servidor público também, eu sou engenheiro agrônomo da prefeitura. Se o processo tivesse passado na minha mão, obviamente eu ia esclarecer o porquê da existência da APP, né? Mas a principal questão que eu vejo é a gente criar instrumentos de planejamento que não são levados em consideração, né? Repetindo outra vez o que foi falado aqui pelo Luciano, pela Lara, por várias pessoas, a gente tem um plano de mobilidade, a gente tem o PIMAL, a gente tem o Plampavel, que propõe uma determinada coisa, mas que na hora da efetivação ele não é levado em consideração, né? Então, não é que a gente não tenha, a gente não quer que tenha uma melhora no cruzamento da Sena Madureira com a Domingos de Moraes. A gente já tem propostas interessantes para esse tipo de abordagem, que sejam e que elas venham, que elas são baseadas, soluções baseadas na natureza, né? Como premissa para aumento efetivo das áreas permeáveis da cidade. Imagino que a gente poderia gastar 600 milhões investindo em soluções baseadas na natureza para a nossa subprefeitura, né? Para a nossa bacia. O que a gente não conseguiria fazer, né? A gente vai perdendo oportunidade atrás de oportunidade, né? A gente tinha na Conselheiro Rodrigues Alves uma área de 10 mil metros quadrados, que poderia ter servido como uma instituição cultural, ou mesmo uma zona de interesse social para habitação popular, conjugada, de repente, com uma área permeável, até um piscinão por baixo, que segurasse a área as águas que vêm lá de cima e que fosse soltada aos poucos, né? Então, a gente vai perdendo oportunidades ao longo do tempo. São impactos cumulativos, né? Então, existem essas alternativas baseadas nessas soluções naturais, né? E o que a gente gostaria muito de ver, que a Denise colocou aqui, é a questão de você abrir e sanear os rios, né? E como premissa, né? A gente é 60% água, se a gente não consegue ver, a gente não consegue acolher, né? Então, assim, não cria esse laço, né? As pessoas ficam distantes, sem poder ver o rio, elas não sensibilizam, né? E daí você acaba esquecendo da importância dos rios. E eles são, a grande parte dele aqui na bacia do Sapateiro, sim permitido que trazê-lo à tona outra vez, né? Eu estou desde 91 na prefeitura, né? São 34 anos, né? Então, quase 34 anos eu venho participando desde o plano diretor de 2002, né? Que tem depois de 2002, 2014, 2002, 2004, lei de zoneamento, e vi a lei de acesso à informação sendo implantada, né? Vi na época, participei de audiência que na época não tinha essa questão de você precisar formalizar, e tudo assim, a gente já vê uma clara evidência, né? Uma grande maioria que é contra essa meta 40, né? Isso já deveria ser o suficiente para sensibilizar, né? E não ter que estabelecer ritos formais para que isso se torne realidade, né? E por último, assim, eu acabei não pegando a fala do subprefeito, né? E sinto muito por ele não ter ido, não sei cadê o subprefeito, mas assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar na subprefeitura da Vila Mariana, né? Trabalhei na subprefeitura da Vila Mariana mais ou menos nos anos 2000, 2002, uma coisa assim. E na época eu era o único engenheiro agrônomo da subprefeitura da Vila Mariana. E daí vieram com o corredor de ônibus, né, como prioridade.
a nossa Avenida Ibirapuera, ela era um canteiro central gigante, onde os carros paravam em 45 graus em frente ao Shopping Ibirapuera. Talvez muitos aqui lembrem disso. E assim, e eu como agrônomo, eu falei, não dou autorização. A gente não tinha o processo de licenciamento certo ainda. Sei qual que foi a questão, mas precisaria de eu estar autorizando o corte das árvores. E eu não queria autorizar. Eu falava que tinha que tirar uma faixa de carros para que o canteiro central, na época não se falava muito de ciclofaixa, fosse conjugado a área verde que já existia com a implantação de ciclofaixa, né? Ligando o pessoal da Zona Sul até o centro, já pegava 23 de maio e já ia mandava bala, né? Então, assim, eu fico realmente impressionado e sensibilizado e triste, né, de perceber que um lugar que é tão dignificante, né, o momento que você tem para conversar com a comunidade, né, você sair, para mim, assim, algo que eu contemplaria, eu vislumbraria, tá nesse lugar um dia, você entendeu? Assim, como eu vejo como um ideal, né? Eu falo, poxa, quanto que eu poderia fazer, né? O que eu não pude fazer como engenheiro agrônomo muitas vezes, né? Dando murro em ponta de faca, como que eu poderia fazer? Então essa oportunidade ímpar, né, de estar participando, de estar ouvindo as pessoas e sair, para mim é extremamente chocante. E ainda se tivesse falado que estaria saindo, né? Então é isso que eu queria falar. Obrigado.